Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos resultados da Zamp, a dona do Burger King e do Starbucks aqui no Brasil. E olha, essa não é uma história financeira qualquer não. É um cenário bem curioso, cheio de contrastes. Um crescimento de vendas impressionante de um lado e prejuízos cada vez maiores do outro. E para completar, tem uma reviravolta que pode mudar completamente o futuro da empresa. Para começar, vamos entender o tamanho da Zamp. Ela é a operadora por trás de algumas das marcas de fast food mais famosas que a gente vê por aí. Só no segundo trimestre, todo o sistema deles movimentou 2,3 bilhões de reais. Dá para ver que o Burger King ainda é o carro-chefe com quase 2/3 disso tudo. Mas olha que interessante, as marcas que entraram há menos tempo, como o Subway e Starbucks, já estão começando a fazer bastante barulho nesse portfólio. Então, a nossa conversa vai seguir assim. Primeiro, vamos entender como a Zamp se tornou essa gigante. Depois, a gente entra nos números do trimestre, que tem essa dualidade. Vamos analisar o que está acontecendo com cada marca. E aí vem o ponto principal, a grande virada sobre fechar o capital. No final, a gente junta todas as peças para entender o que tudo isso quer dizer. A estratégia da Zamp é bem clara, né? É juntar marcas icónicas para criar uma presença de mercado muito forte e diversificada. Ao ter nomes como Burger King, Popeyes, Starbucks e Subway sob o mesmo guarda-chuva, eles não só ganham escala, mas também conseguem estar presentes em vários momentos do dia-a-dia das pessoas. Bom, agora vamos para os números que contam a história desse trimestre. E é aqui que o conflito aparece de verdade. Um aumento bem forte nas vendas, mas, ao mesmo tempo, prejuízos que estão crescendo e começando a preocupar. Vamos dar uma olhada nisso. O primeiro número de cara já impressiona. A receita líquida chegou a quase 1 bilhão e 300 milhões de reais. Isso é um aumento de 15,9% em um ano. É um sinal bem claro de que a estratégia de ter várias marcas está funcionando para trazer mais gente e mais vendas. E essa tendência positiva continua quando a gente olha para a rentabilidade da operação. O EBITDA ajustado, que é uma medida importante para ver o lucro da operação principal, também cresceu bem, 16,5%, chegando a 173 milhões e meio. Até agora, a história parece ótima, né? Venda subindo, lucro operacional subindo. Pois é, só que esse crescimento todo na receita e no lucro operacional não conta a história inteira. Esses números positivos, na verdade, estão escondendo um problema bem sério que está acontecendo por baixo dos panos. E aqui está a ressalva. Apesar de vender tanto, no final das contas a Zamp teve um prejuízo líquido de 72 milhões e meio de reais. É um contraste gritante com aqueles números positivos que a gente acabou de ver. E para ter uma ideia do tamanho do problema, o prejuízo não foi um acidente, não. Ele mais do que dobrou de um ano para o outro, um aumento de 163%. Aí fica a grande pergunta. Como assim? A empresa vende mais, mas perde mais dinheiro? O que é que está causando essa desconexão entre o faturamento e o resultado final? Para responder essa pergunta, a gente precisa abrir o capô e olhar o desempenho de cada marca. É aí que a gente vai começar a entender de onde vêm os sucessos e onde estão os desafios. Esse ponto aqui é crucial para entender a história. A gente está olhando o crescimento de vendas nas mesmas lojas, ou SSS. Essa métrica é super importante porque ela mostra o desempenho das lojas que já existem, ignorando as novas. E os números são muito claros. As marcas que foram integradas mais recentemente estão voando. Subway crescendo 30%, Popeyes e Starbucks acima de 20% e o Burger King, que é a maior marca, cresceu só 1,1%. A própria administração da Zamp confirma essa história. Eles destacam que a integração das novas marcas está indo super bem e que esses resultados de SSS mostram o enorme potencial que eles viram quando decidiram comprar essas operações. E o Burger King? Bom, a explicação da empresa para esse 1,1% é que a base de comparação do ano passado era muito forte. Se a gente olhar o crescimento acumulado de 2 anos, o número é bem robusto, 17,3%. Isso coloca o desempenho desse trimestre em uma outra perspectiva. Ok, agora que a gente já entendeu os números, vamos para a notícia que coloca tudo isso em um novo contexto. Porque, além do desempenho do trimestre, tem uma mudança estratégica gigantesca acontecendo nos bastidores da Zamp. Essa é a pergunta que paira sobre a empresa agora, e com um desempenho tão misto, a resposta parece ser uma mudança bem drástica na sua estrutura e na sua relação com o mercado. A resposta está nessa sigla aqui, OPA, que significa Oferta Pública de Aquisição.
Falando de um jeito simples, é uma proposta para comprar as ações de todos os investidores com um objetivo bem claro: fechar o capital da empresa, ou seja, tirar ela da Bolsa de Valores. E já tem uma oferta na mesa. A MC Brasil F&B Participações está oferecendo R$ 3,50 por cada ação. O objetivo final é exatamente esse: mudar o registro da empresa e com isso tirar as ações dela da B3, transformando a ZAMP numa empresa de capital fechado. Certo? Agora vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. Como é que esses resultados financeiros que a gente viu se conectam com essa decisão de fechar o capital? Então, o resumo da ópera é o seguinte: a estratégia de ter várias marcas está funcionando para fazer a receita crescer, puxada principalmente pelas novas marcas que estão bombando. Só que, por outro lado, a lucratividade é um desafio sério e os prejuízos estão aumentando. É nesse cenário que surge essa ideia de fechar o capital, talvez para ter mais liberdade para arrumar a casa sem a pressão do mercado por resultados trimestrais. Em resumo, a ZAMP está numa verdadeira encruzilhada. Essa jornada de crescimento e aquisições trouxe muita escala, mas também trouxe desafios financeiros. E agora, a empresa está nesse meio termo entre a cobrança do mercado público e um futuro privado, onde talvez tenha mais flexibilidade para reestruturar suas operações. Isso nos deixa com a pergunta final. Será que essa mudança é uma jogada estratégica para se proteger da pressão do mercado e focar numa reestruturação de longo prazo? Ou é um jeito de admitir que essa operação gigante e complexa ficou mais fácil de ser gerenciada longe dos holofotes? É uma pergunta que só o tempo vai poder responder.